Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso trabalho. Ele relaciona Big Data e David Hume. Em qual sentido? Bom, David Hume tem todo um pensamento sobre como o conhecimento se forma, e a gente vai ver que a Big Data, ela constrói conhecimento através de correlações de causas e efeitos através da análise de uma grande quantidade de dados, né? Então, nesse trabalho está eu, Túlio Scarabellotti Bardini, a Emily e a Patrícia. Quem vai apresentar sou eu e a Patrícia. Então, dando continuidade, agora pode ir lá, Patrícia. Você já parou para pensar no tanto de dados que gera diariamente? Quando faz um pagamento pelo internet banking, está criando dados. Quando envia uma mensagem, são mais outros dados. Ao final do dia, a quantidade de informações que só você gerou já é incontável. Agora imagine a quantidade gerada por todas as pessoas ao redor do mundo. Essa imensa quantidade de dados é o que chamamos de Big Data e pode ser caracterizada pelos seguintes conceitos conhecidos como 5 Vs. O primeiro V é de volume, que representa a grande quantidade de dados gerados e armazenados. O segundo é a variedade, por conta dos diferentes tipos de dados que são comportados. Depois temos a velocidade, que está ligada ao tempo de processamento dos dados e o retorno das informações procuradas. Em seguida, temos o V de veracidade, que se refere à precisão e à confiabilidade da informação retornada. E por último, o V que torna tudo relevante, o valor que essas informações geram para os usuários e para os negócios, representando os benefícios que elas podem trazer. Hoje o Big Data tornou-se capital para as empresas. Quando falamos de grandes nomes da tecnologia no mundo, como a Apple, Microsoft e IBM, uma grande parte do valor que elas oferecem vem dos seus dados, que elas analisam constantemente para produzir com mais eficiência e desenvolver novos produtos cada vez mais moldados às necessidades de seus públicos. Mas como o Big Data é armazenado e processado? Para isso, há várias ferramentas como o Cassandra, o Hadoop e o Spark. O Hadoop, por exemplo, utiliza o sistema de arquivos distribuído para armazenar o Big Data. Dessa forma, se você possui um arquivo muito grande, ele é dividido em pedaços menores e armazenado em várias máquinas. Além disso, quando esse arquivo é separado, ele também é replicado. Assim, mesmo que uma máquina falhe, o seu dado estará salvo em outra. Para processamento, o Hadoop utiliza a técnica de MapReduce, onde uma tarefa grande é dividida em tarefas menores que serão realizadas por máquinas diferentes, de forma paralela, o que torna o processamento mais fácil e rápido. Opa, então agora a gente vai falar um pouco sobre como isso se correlaciona com David Hume e o empirismo. Primeiro é importante situar o autor. Ele é um filósofo escocês que viveu durante o iluminismo escocês. Então a teoria de conhecimento dele, que a gente chama em filosofia de epistemologia, ela é baseada no empirismo, que é o quê? O conhecimento é produzido através de experimentos, de experiências que a gente faz com o mundo. Dessa forma, ele é um empirista cético, que é um pouco diferente, que ele acredita que não se pode construir verdades absolutas. Então, qual seria a ideia fundamental? A ideia fundamental para Hume é que tu correlaciona uma causa e um efeito. Portanto, se eu vejo que o Sol nasce todo dia, por exemplo, eu consigo entender que ele vai nascer amanhã. Mas isso não permite, de forma nenhuma, que eu afirme isso como uma verdade absoluta. E sim que eu tenha um conhecimento seguro que o Sol nasce todos os dias. É importante como a ideia de verdade para Hume, ela é muito frágil e, portanto, é muito rigoroso se estabelecer uma verdade entre uma causa e um efeito. A gente vai passar por um exemplo agora para mostrar como funcionaria a aplicabilidade disso no Big Data. Então, um exemplo muito cotidiano nosso hoje é a vacinação, né? Então, como é que tu constrói uma correlação de causa e efeito na vacinação? Primeiro, tem muitas pessoas sendo vacinadas, então tu tem uma grande quantidade de dados sobre isso, em diferentes regiões, em diferentes países, com diferentes climas. O que a gente observa? A gente observa que, conforme tu vacina um grupo de idosos, por exemplo, diminui o número de hospitalização de idosos. E isso é uma causa de vacinação que traz o efeito de diminuição de hospitalização. Mas como é que tu verifica se isso de fato é verdade? Então, tu tem que isolar variáveis. Essa a teoria filosófica do empirismo cético. É importante a gente isolar variáveis para mostrar que, de fato, esse efeito tem uma correlação com a causa dele. Então, a gente vê que na Europa, no Brasil,
nos Estados Unidos, conforme se vacina idosos, mesmo sendo climas diferentes, regiões diferentes, com hábitos diferentes, o resultado é o mesmo. A gente tem uma diminuição no número de hospitalizações. Então, isso é um exemplo da aplicabilidade de como a gente pode usar o Big Data com essa ideia do empirismo cético de Hume. Por quê? Com o Big Data, a gente consegue mostrar que, olha só, conforme está sendo vacinado esse grupo de pessoas, a gente está diminuindo a hospitalização desse mesmo grupo. Tu está correlacionando esses dados de vacinação e hospitalização. E aí, como tu consegue demonstrar que uma coisa está levando a outra, por causa que em diversos casos uma coisa está levando a outra, a gente consegue afirmar com uma certa verdade segura que essas coisas são correlacionadas. Mas assim, de forma mais centrada em Hume e no Big Data, a gente pode ver que existe uma relação muito próxima entre os dois. Porque o conceito de Big Data e as ferramentas do Big Data nada mais do que fazem isso, que é mostrar que uma coisa está causando outra. Só que são quantidades de dados tão grandes que a gente não consegue enxergar isso, às vezes, como seres humanos. Então, a gente tem um programa que enxerga correlações entre causas e efeitos que, a olho nu, digamos assim, a gente não conseguiria enxergar, né? Passando assim, então, para o final, eu acho que fica bem claro como a Big Data, que é uma ferramenta tão atual, tem relação com uma teoria filosófica do século XVIII, que busca produzir conhecimento através das experiências que temos com o mundo. A Big Data ela amplia isso e ela testa milhares de experiências que a gente tem com o mundo para construir um conhecimento mais seguro através da correlação destas milhares de experiências. A ideia do trabalho é essa, apresentar essas correlações entre a filosofia e o Big Data. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu.